Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vivemos uma época onde as pessoas estão extremamente cansadas e sobrecarregadas em várias áreas da vida. E hoje nós vamos falar sobre o cansaço da consciência. A consciência é uma instância humana onde reside a culpa, onde a consciência pesa quando se faz algo de errado. A Bíblia diz que quando Jesus estava diante daquela mulher pega no ato de adultério e Jesus diz aos seus acusadores, dizendo o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E cada um ali foi acusado pela sua própria consciência e deixaram as pedras ao chão e foram embora. Então, consciência é o lugar onde reside a convicção de culpa. E nada cansa mais do que as culpas do passado. Quantas coisas que erramos, quantas coisas que falhamos. E sabemos que às vezes tentamos jogar nossa culpa no outro, nossas falhas no outro. Isso se chama projeção. Você projeta para o outro a culpa que é sua. Quantas coisas de errado, quantas consequências ruins nossos erros já trouxeram sobre nós. Então, meus amados irmãos, a maior parte do nosso cansaço é da nossa consciência. Mas há um texto na palavra de Deus que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, versículo 1. No versículo 3 diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou sequidão de estio. Davi, no versículo 3 e versículo 4, ele fala sobre quando ele calou-se com respeito ao seu pecado. O seu humor se tornou sequidão de estio, ou seja, se tornou uma pessoa áspera, se tornou uma pessoa triste, angustiada e cansada. A alma de Davi estava cansada por causa dos seus pecados. E não adianta você confessar a uma pessoa o seu pecado. Não vai adiantar. Porque pessoas não têm o poder de te perdoar pecados. Não adianta você fazer rituais de rezas para tirar o seu pecado, porque lá no fundo você sabe que você é culpado e aquilo não foi capaz de apagar os seus pecados. Monges antigos pegavam chicotes e se batiam, pensando que assim receberiam um tipo de punição pelo pecado e seria suficiente. Não, e não era. Mas o que resolve o problema do pecado é o perdão. E Davi diz no versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando você confessa ao Senhor sua maldade, seu pecado, Deus te perdoa. Deus não é um Deus sádico, Deus é um Deus gracioso. Será que aquele que orientou que deveríamos perdoar uns aos outros 70 vezes 7 não nos perdoaria semelhantemente? Deus te perdoa. Abandone a culpa. Deixe a culpa de lado. Deixe esse cansaço, esse peso que é tão difícil de carregar. Entregue ao Senhor nessa manhã. Peça perdão. Porque bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Talvez você tentou confessar seu pecado para o sacerdote, você já fez várias rezas e não resolveu o problema do seu pecado. Nessa manhã, eu te convido a confessar o pecado para o único que tem o poder de perdoar pecados. E para terminar esse devocional, lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Purifique-se nessa manhã da má consciência. Amém? Quero orar por você. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que a má consciência é aquilo que nos faz ficar mais cansados. Por isso eu oro pelo meu ouvinte nessa manhã, que ele tenha a liberdade de te pedir perdão por aquilo que traz culpa e assim possa experimentar a bem-aventurança de ser perdoado.
abençoe os seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amados. Um excelente dia.